Justiça Ativa vai a Santa Terezinha de Goiás. E você vai ver também que mutirão do DPVAT supera mais de R$1 milhão em acordos. E ainda representantes das principais cidades de Goiás visitam o Judiciário Goiano. Você vai ver também em nossos estúdios uma entrevista com o juiz Javaé de Lima Júnior. Ele que vem falar sobre o projeto para a implantação de tornozeleiras eletrônicas para os presos da cidade de Rio Verde. Estes são os destaques desta edição do Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está no ar. E o programa Justiça Ativa passou por mais uma cidade do norte goiano. Vamos conferir. A equipe do Tribunal de Justiça de Goiás viajou quase 300 quilômetros de Goiânia até Santa Terezinha de Goiás. Essa é a quarta edição do Justiça Ativa na cidade, que conta com pouco mais de 10 mil habitantes. Durante os 2 dias de evento, foram realizadas mais de 400 audiências, grande parte delas voltadas para ações previdenciárias. A juíza e diretora do foro local, Vívia Martins, não escondia a satisfação de mais uma vez receber esse projeto na comarca. Fica uma demanda muito reprimida, principalmente na realização de audiências. Então eu cheguei, a gente tinha em torno de 400 audiências para realizar. Então assim, é uma satisfação muito grande, é fundamental. A comarca hoje, sem esse projeto, ela não conseguiria atender minimamente a população. O motorista Ronan Assunção foi até o fórum para responder um processo de agressão contra a esposa. O problema é que há 12 dias o motorista havia se envolvido em um acidente enquanto dirigia embriagado. Em menos de 1 hora, o juiz Rodrigo Brustolin ajudou na resolução desses 2 casos. Chegou até minha banca um processo de violência doméstica e o réu estava preso. Essa era a informação, processo de réu preso. Quando eu observei os autos, vi que ele não estava preso em virtude deste processo, mas de um novo fato, uma prisão há cerca de 10 dias por embriaguez ao volante. Então fizemos a instrução do crime de violência doméstica, fizemos o julgamento em audiência, mas após o julgamento eu pedi que os autos do flagrante, e agora já com denúncia oferecida pelo Ministério Público, me fossem conclusos, ainda que fora da pauta do Justiça Ativa, para resolver a situação dele. Estava preso aí há cerca de 10 dias, simplesmente por não ter pago a fiança arbitrada, então entendi que ele não tinha condições de honrar o pagamento da fiança e concedi liberdade provisória independentemente de fiança. Quem tem seus problemas com a justiça vai resolvendo logo, né? Vai abrindo as portas da liberdade pra gente, pra todo mundo, igual pra mim já abriu, graças a Deus. Com menos de 1 hora de prazo, meu problema foi resolvido, né? Isso é uma coisa que tanto favoreceu eu, como outras pessoas por aí que também têm seus problemas na justiça. Em sua segunda edição esse ano, o Justiça Ativa uniu os 38 funcionários do Fórum de Santa Terezinha de Goiás aos mais de 14 juízes que sempre apoiam o projeto. O serviço ajudou a desafogar a grande demanda de processos. Atualmente, a comarca tem mais de 4 mil processos, entre eles cíveis e criminais. Mas o grande problema do fórum conta com um fator histórico. Anos atrás, a região era habitada por garimpeiros. Alguns deles acabaram cometendo crimes e logo deixaram a cidade. Agora o desafio é encontrar esses homens para que a justiça possa ser feita. Mais uma vez, o Ministério Público esteve presente no Justiça Ativa. 4 promotores se responsabilizaram a participar desse mutirão de audiências. O projeto é bem-vindo na medida em que você aproxima a sociedade do sistema de justiça e, ao mesmo tempo, que consegue dar vazão à crescente demanda, principalmente no que tange às audiências. Agora olha que dado interessante, em 3 dias do mutirão sobre o DPVAT foram realizados mais de R$1 milhão em acordos. Acompanhe a reportagem. 10 bancas foram montadas no saguão de entrada do Tribunal de Justiça de Goiás. O primeiro centro judiciário de solução de conflitos e cidadania de 1º e 2º grau da comarca de Goiânia realizou 640 audiências de conciliação de DPVAT.
Com a realização dessas audiências, se retira do andamento do processo cerca de 2 anos, que ele demoraria para chegar desde o início até a sentença final. Em Goiânia, hoje nós contamos com 3 centros de conciliação. Um funciona aqui na sede do Tribunal de Justiça, que é o primeiro centro. O segundo centro funciona no Fórum Criminal, que é o Fórum Fenelon Teodoro Reis, que ele aprecia prioritariamente as causas relativas a direito de família, direito de sucessões. E, por último, foi instalado agora na Faculdade de Direito da PUC o terceiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que ele vai trabalhar muito com mediação, né, e conciliação na fase pré-processual, que é aquela tentativa de aproximar as partes para fazer um acordo antes de existir o processo judicial. Em 2009, Priscila Batista se envolveu em um acidente. Ela chegou ao mutirão, aguardou atendimento e foi encaminhada para a perícia. Depois de realizados esses procedimentos, Priscila acredita em possível acordo. Eu sofri um acidente em 2009 de moto, né? E queimei 78% do corpo, fiquei com sequelas no ombro e no joelho. Desde então, estou na espera do DPVAT. Aí quando foi ontem, eles me ligaram para vir aqui. Este é o primeiro evento do ano de 2013. Os próximos mutirões acontecerão no mês de maio, agosto e setembro deste ano. Eu gostaria de saber do juiz o que caracteriza o assédio moral. A gente fala muito em assédio moral no ambiente do trabalho, né? Então, o assédio moral é toda conduta deliberada a um determinado fim, na qual o resultado seja a ofensa, a estabilidade emocional, a estabilidade psicológica do funcionário, ou mesmo a sua incolumidade física, e isso provoque o risco de perda do emprego ou mesmo degrade o ambiente de trabalho. E o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Ney Teles de Paula, recebeu a visita de membros do Banco do Bradesco. Giovanni José Serva Café, superintendente jurídico do banco, veio parabenizar o novo chefe do Judiciário e se colocar à disposição do Tribunal de Justiça goiano. E daqui a pouco você confere como foi a visita de prefeitos ao presidente do Tribunal de Justiça, depois do intervalo. O Agenda Judiciária está de volta e vamos ver agora como foi a visita dos prefeitos das principais cidades do estado de Goiás ao presidente do tribunal. Acompanhe. Várias comitivas do interior do estado já passaram pelo Salão Nobre da Presidência. Além de pedidos para a comarca, todos chegam para desejar boa sorte para o novo chefe do Judiciário goiano. Algumas delas compostas por vários integrantes, outras mais modestas. Mais recente, o desembargador Ney Teles de Paula recebeu autoridades das principais cidades de Goiás. Maguito Vilela, prefeito de Aparecida de Goiânia, falou do bom trabalho prestado pela Justiça na cidade em que ele está à frente. O Tribunal de Justiça foi a primeira instituição a fazer justiça com Aparecida, criando novas varas, construindo o Fórum do Garavelo, e por isso temos lá uma parceria extraordinária. Foi muito bom para Aparecida, eu estou sensibilizado com o quanto o Poder Judiciário tem sido parceiro e tem sido importante para o desenvolvimento de Aparecida. Depois de longa conversa com o desembargador Ney Teles, o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, falou do bom relacionamento que sempre teve com o então presidente. O desembargador Teles é uma pessoa que nós reconhecemos a sua qualificação, o seu profissionalismo, a sua capacitação, mas além disso temos por ele um apreço pessoal muito grande, que é uma pessoa muito amiga, uma pessoa de uma formação cultural muito sólida, é uma pessoa que eu tenho a certeza representa o judiciário de forma muito apropriada. São poderes que têm deveres e funções distintos, mas que se somam na busca de um ambiente mais fraterno, mais justo socialmente, mais solidário. Portanto, tem sido extremamente importante para nós podermos contar com a colaboração do sistema judiciário
nos informando, nos sugerindo, nos criticando e nos determinando, quando de ofício assim lhes cabe, as medidas a serem tomadas no Executivo Municipal na cidade de Goiânia. Para encerrar as comitivas das 3 maiores cidades goianas, quem marcou presença foi o prefeito de Anápolis, Antônio Roberto Gomide. A diretoria do Fórum em Anápolis, hoje nós temos uma parceria estreita no sentido do bom andamento, não só do equilíbrio entre o judiciário e o executivo, mas nas ações concretas para a cidade de Anápolis. Nós da prefeitura queremos estar de portas abertas, de mãos dadas, porque é esse equilíbrio entre os poderes legislativo, judiciário e executivo é que faz com que a cidade possa andar. Quer dizer, da petição inicial, que ela é inépita, que ela não atende os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil, que traz alguns requisitos: nome do autor, endereço, o pedido para citar a parte contrária. Quando falta um desses requisitos, o juiz determina que a parte emende a petição inicial e, em seguida, o juiz pode até indeferir a petição inicial. Entre os desembargadores ou ministros que vão julgar o caso, um é escolhido para ser o relator. O relator é aquele que vai estudar primeiro o processo, expor as suas razões e dar seu voto, que poderá ser seguido ou não por seus demais pares. O réu revel é aquele que ele é citado para o processo para apresentar contestação ou a sua defesa ao pedido da parte autora e não o faz, embora citado. Nesse caso, disse que o réu é revel. Qual que é a consequência disso? O réu, sendo revel, consideram-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. Então isso significa a palavra revel. Outra comitiva que também esteve no Tribunal de Justiça veio de Goiatuba. Você acompanha agora como foi essa visita. O diretor do foro da comarca de Goiatuba, Olavo Junqueira, acompanhado dos juízes Marcos Vinícius, Sabrina Rampazzo e do presidente da OAB da região, Fernando Marques, foram recebidos pelo presidente e diretores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Foram feitas reivindicações como a criação de vara cível e a contratação de mais escreventes para melhorar o atendimento na comarca. Nós saímos daqui, não só eu, como os meus colegas, os servidores, os advogados, saímos com a sensação de uma receptividade muito grande por parte da presidência e que os pleitos estarão sendo encaminhados e atendidos na medida do possível. Alguns de mais urgência, com certeza, vão ter assim, uma resolução a curto prazo. Outros talvez tenham que ser feito um exame maior. Por orientação de Ney Teles, os pedidos já foram encaminhados para o departamento responsável. O município possui cerca de 33 mil habitantes e aproximadamente 10 mil processos tramitam na comarca. Pleiteamos algumas coisas interessantes para a nossa comarca de Goiatuba e fomos praticamente acolhidos todas essas reivindicações. A gente queria agradecer a oportunidade aí, desejar um bom trabalho ao presidente do Tribunal de Justiça. E conciliações na área de família foram realizadas no Fórum Fenelon Teodoro Reis, o conhecido Fórum Criminal. Foi no Fórum Fenelon Teodoro Reis, situado no Jardim Goiás, na capital, que 15 conciliadores voluntários e 5 coordenadores atenderam jurisdicionados que buscavam solucionar conflitos familiares. Entre eles, divórcio e pensão alimentícia. Karina e Michel foram casados por 15 anos e possuem 2 filhos. Eles aproveitaram a oportunidade para resolver todas as pendências jurídicas. Foi questão de meses para resolver, para me chamarem, para mim poder resolver meu problema. Eu não conhecia o serviço, passei a primeira vez que eu vim e gostei realmente, indicaria com certeza. É um processo rápido, né, para quem não tem condição de entrar com advogado, né, para pagar, o poder público consegue suprir essa necessidade. Em apenas 4 dias de atendimento, o índice de acordos chegaram a 65%. O centro vai completar agora 1 ano de implantação e funcionamento. Nós contamos aqui todos os meses com audiências de conciliação, com o trabalho da equipe do centro, de conciliadores voluntários. E o que a gente percebe ao longo desse ano é que as pessoas, elas entendem o bom propósito da conciliação, elas vêm dispostas, né, a conversar e a tentar resolver sua demanda através de um acordo. E isso está se tornando assim uma cultura mesmo do consenso.
E olha, no próximo bloco vamos falar aqui no programa Agenda Judiciária sobre a implantação de tornozeleiras eletrônicas para presos da região de Rio Verde. É depois do intervalo. Hoje em nosso quadro Justiça em Foco, o nosso assunto é tornozeleira eletrônica. A comarca de Rio Verde pode ser a primeira em todo o estado de Goiás a adotar este equipamento para monitorar os presos. E para conversar conosco sobre este assunto, o nosso convidado é o juiz titular do Juizado Civil e Criminal e que também está respondendo pela Vara de Execuções Penais de Rio Verde, Dr. Javaé de Lima Júnior. Como a comarca de Rio Verde pretende adotar o uso dessas tornozeleiras eletrônicas na cidade, doutor? Esse é um projeto que surgiu com a visita ao meu gabinete de empresários locais, empresários de Rio Verde, que preocupados com pequenos furtos no comércio e crimes contra o patrimônio em geral, foram oferecer apoio à Vara de Execuções Penais a fim de que pudéssemos aprimorar o sistema de execução das penas em Rio Verde. Já fizemos algumas reuniões, a Prefeitura Municipal de Rio Verde encampou esse projeto e também se comprometeu a futuramente abrir um processo licitatório para fazer a aquisição desses equipamentos. Antes disso, nós vamos realizar uma audiência pública em Rio Verde. Queremos um debate com toda a sociedade a respeito desse sistema, que é um excelente sistema de monitoramento dos presos. Nós temos como saber exatamente o local em que o apenado se encontra. É uma forma de fazer com que a pessoa possa cumprir a sua pena fora do cárcere. Economicamente também o projeto é muito bom porque nós sabemos que o custo de manutenção de um preso é muito alto. Com a tornozeleira eletrônica nós podemos reduzir esse custo e em termos de segurança pública também é excelente, porque a gente sabe que os crimes em sua grande maioria são praticados por pessoas que já passaram pelos fóruns criminais. Portanto, o uso da tornozeleira eletrônica vai inibir aquelas pessoas que já praticaram crimes de praticar novos fatos criminosos. Nós podemos também inserir no sistema coordenadas, uma área em que o preso deve estar em tal horário ou uma área em que o preso não pode adentrar. Por exemplo, naqueles casos de Maria da Penha, né, crimes de violência doméstica, é possível fixarmos um local em que ele não pode entrar. E hoje já há tecnologia disponível em Rio Verde para esse projeto? É o mesmo sistema utilizado pelas redes de telefonia. Inclusive, algumas pulseiras ou tornozeleiras eletrônicas, elas vêm com dois SIM cards, né, que é um nome mais técnico. Portanto, a área de cobertura é muito grande. Esperamos que seja um projeto pioneiro e de sucesso em Rio Verde, que o Estado futuramente encampe e seja parceiro nosso em Rio Verde também. Portanto, nós conversamos com o juiz titular do Juizado Civil e Criminal e que também responde pela Vara de Execuções Penais de Rio Verde, que falou aqui no Justiça em Foco sobre o uso de tornozeleiras eletrônicas na comarca de Rio Verde. É um projeto que está em andamento e que deve se concretizar ainda em 2013. O Agenda Judiciária está de volta, mostrando para você agora algumas decisões importantes do Judiciário goiano. Acompanhe. E uma construtora vai ter que indenizar o cliente por causa do atraso na obra. Os integrantes da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, mantiveram sentença da 7ª Vara Civil da Comarca de Goiânia para determinar que uma construtora indenize sua cliente por danos morais e materiais, por atraso em obra sem motivo plausível. Polêmica, hein? Juiz reitera ordem para a retirada dos hidrômetros da Praça Tamandaré. O juiz Fabiano Abel de Aragão Fernandes, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, reiterou na sexta-feira sentença que ordena a retirada dos hidrômetros da Praça Tamandaré, utilizados por lavadores de carro.
O Agenda Judiciária convida você agora a ficar por dentro do que deve acontecer de mais relevante na próxima semana do Judiciário Goiano. Veja. No dia 25 de março, a Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás realiza a votação da lista tríplice para a vaga de desembargador, destinada à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Dia 26 de março será o julgamento de François do Couto de Miranda, integrante de uma torcida organizada e acusado de matar Aleph Pereira Cama, em 8 de dezembro de 2010. Bom, é hora então da nossa homenagem aos juízes e desembargadores do Judiciário Goiano que fazem aniversário na próxima semana. Confira a lista. Floriano Gomes da Silva Filho, dia 23, desembargador. Luciana Nascimento Silva Ramos de Araújo, também dia 23, comarca de Turvânia. Lorena Cristina Aragão Rosa, dia 28, comarca de Goianésia. Na semana passada, nós estreamos aqui o quadro Memórias, que conta um pouco da história do Judiciário Goiano. Nesta edição, você confere a segunda parte deste documentário. Veja. Goiânia, a futura capital do estado, começa a ser construída em 1933. Em 1937, é assinado o decreto de mudança definitiva da capital. O Poder Judiciário acompanha essa mudança. Com a transferência para Goiânia, em 1937, o tribunal foi instalado no prédio ao lado do Palácio das Esmeraldas, pelo desembargador Antônio Perillo. O tribunal funcionava no prédio ao lado do Palácio das Esmeraldas. Ele estava já superlotado, não havia mais como expandir. Na ocasião, eu era procurador do Estado, não era desembargador. E o procurador-geral do Estado, Dr. Jaci de Assis, me chamou no gabinete e falou: Messias, o Tribunal de Justiça está precisando de localizar, de arranjar um terreno para construir. Dentro de pouco tempo, eu localizei onde atualmente está construído o prédio, estava totalmente vazio aquela área. Naquele tempo era mais fácil, tinha muitos terrenos, o Estado tinha terreno por todos os lugares. Eu falei, aqui vai ficar bom. Então fiz o levantamento daquela área, com medição, topógrafo, me parece que o topógrafo era Gil Moreira, e levei um estudo pronto para o Dr. Jaci de Assis. Falei, olha, chamava ele de professor Jaci. Esse terreno eu acho que é grande, mas o tribunal pode crescer e dá para construir um prédio muito bom, está bem localizado, setor oeste, e dá para construir. E levei o levantamento da planta, medição, tudo, levei a presença dele e ele então ofereceu esse terreno ao tribunal. Aí começou a história da construção do prédio do tribunal, onde atualmente se encontra. O programa Agenda Judiciária desta semana termina aqui. A você, muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Tchau.